Você já parou para se perguntar, mas com sinceridade e verdade, como está a sua relação com a sua mãe? E, gente, não é a relação bonita que aparece no Dia das Mães, tá? Não é a relação idealizada, não é aquela relação que a sociedade espera que você tenha, mas a relação real. Hashtag realidade. Aquela que existe dentro de você. Porque todo ano chega o Dia das Mães e esse ano não vai ser diferente. E junto com ele vem as homenagens, os presentes, as fotos, as mensagens bonitas, amor, love, love, love. Mas também vem as dores silenciosas que muita gente não fala. Tem filho que sente saudade, tem filho que sente culpa, tem filho que sente raiva, tem filho que sente abandono. Vamos lá, o que você sente? Tem filho que ama, mas não consegue conviver com a mãe. Tem filho que queria ter tido uma mãe diferente, é seu caso? Tem filho que ainda espera que a mãe mude, você está esperando sua mãe mudar? E hoje eu quero tocar numa ferida importante, então presta atenção aqui comigo. O desequilíbrio com a energia materna pode estar influenciando a sua vida muito mais do que você imagina. E antes de qualquer coisa, eu preciso deixar algo aqui muito claro, então presta atenção aqui, tá bem? Honrar a mãe não significa aceitar abuso. Honrar a mãe não significa conviver a qualquer custo. Honrar a mãe não significa se abandonar para manter uma relação. Consegue entender? Existe uma grande diferença entre honrar a energia materna e permanecer numa relação que te destrói emocionalmente, tá? Você pode reconhecer que recebeu a vida através da sua mãe e deve, e ainda assim escolher manter distância, ok? Você pode agradecer pela vida, né? A vida que a sua mãe te deu, porque você está aqui porque ela disse sim à maternidade, e ainda assim entender que aquela convivência não é saudável para você. Você pode até dizer internamente, ou para ela, né? Eu honro a sua existência, mãe. Eu reconheço que através de você eu cheguei até aqui. Mas você pode escolher não carregar mais essa dor dentro de você. Porque que acontece? Muitas vezes, gente, o problema não está mais na relação externa com a sua mãe. E aí está o pulo do gato. Está no que ficou preso dentro de você. A mágoa, a expectativa, a culpa, a necessidade de aprovação, a sensação de rejeição, a esperança que um dia ela seja a mãe que você precisava que ela fosse. E isso pode travar a sua vida se não está travando. Pode travar seus relacionamentos, travar a sua autoestima, travar a sua prosperidade, sim, travar a sua capacidade de receber. E aí? Pode travar a sua força de seguir em frente. Talvez você está estagnada, não consegue sair do lugar. Porque a mãe, gente, representa mais do que uma pessoa, ela representa a vida, a nutrição, o receber, o acolhimento, a base emocional. E quando existe uma dor profunda nessa relação, muitas vezes a pessoa começa a rejeitar a própria vida sem perceber. Ela diz sim para a vida, mas internamente vive em conflito com a origem da própria existência. Olha que caos, que BO. E aqui não é sobre passar pano, tá, gente? Não é sobre fingir que não doeu. Hashtag realidade, tá? Não é sobre justificar atitudes que te machucaram, tá certo? É sobre amadurecer, presta atenção, espiritualmente, emocionalmente, para você entender o seguinte: minha mãe fez o que deu conta, o que ela deu conta. E talvez o que ela deu conta não tenha sido suficiente para você. Essa frase pode doer, acolha, mas ela também liberta. Porque enquanto você espera que ela reconheça, que ela peça perdão, que a sua mãe mude, que ela te veja, que finalmente seja diferente, a sua vida já passou, tá? E você vai continuar preso, presa, numa espera que talvez nunca termine. E a pergunta é,
quanto da sua vida ainda está esperando uma mãe que talvez nunca exista do jeito que você precisava? E aí? Talvez você esteja em uma dessas situações. Talvez sua mãe ainda esteja viva, mas a relação seja difícil. Qual que é o seu caso? Compartilha comigo aqui nos comentários. Talvez exista conflito, cobrança, manipulação, frieza, distância. Talvez você ame sua mãe, mas não consiga estar perto dela sem se ferir. Nesse caso, tá, gente, o caminho pode ser trabalhar a liberação da dor, a aceitação e os limites. Não é cortar por raiva, é se posicionar com consciência, tá? Agora talvez você olhe para essa relação e sinta, eu acho que ainda dá para resgatar. Então talvez exista um caminho de reconciliação, de conversa, de cura, de aproximação e reconstrução. E aí, existe esse caminho? Mas isso também precisa ser feito com consciência, não pode ser feito de qualquer jeito. Porque resgatar uma relação não significa voltar para o mesmo lugar de antes, porque não dá para mudar o que já foi. Significa criar uma nova forma de se relacionar. E talvez sua mãe já não esteja mais aqui. E se ela já partiu? Isso não significa que acabou, tá? Ainda é possível transmutar essa dor, ainda é possível liberar essa mágoa, ainda é possível reorganizar essa energia dentro de você e fazer uma atualização dessa relação. Ainda é possível dizer internamente aquilo que nunca foi dito. Porque o vínculo, gente, não está apenas no corpo físico, ele também vive na memória, tá? No campo emocional, na alma e na forma como você se posiciona diante da vida. Faz sentido para você? E aqui entra o ponto central deste vídeo. Não é sobre sua mãe mudar. É sobre você se libertar do lugar onde essa dor te colocou. Porque prosperidade, gente, não é só dinheiro. Prosperidade é a forma como você vive, tá? E se você vive carregando uma ferida materna não olhada, essa ferida pode se repetir de várias formas. Na sua dificuldade de receber, na sua busca excessiva por aprovação, naquela sensação de não merecimento, naquela dificuldade de confiar, sabe aquela tendência de se abandonar? Na forma como, podemos dizer, como você se relaciona, na forma como você se posiciona no mundo. E aí, se identifica com alguma dessas questões? Por isso, neste mês de maio, eu quero te fazer um convite profundo, tá bem? Olhe para essa relação com verdade, não com culpa, não com romantização, gente, pelo amor de Deus, não com obrigação, mas com consciência. Pergunte para si, para você poder sair da caixinha. Eu ainda espero que minha mãe mude? Eu ainda carrego mágoa? Eu ainda me sinto rejeitada ou rejeitado? Eu consigo honrar a vida que veio através da minha mãe? Eu preciso me aproximar ou preciso me afastar com paz? Eu posso dizer que infinitas perguntas para você refletir sobre isso, tá? Mas o que essa relação ainda está influenciando a sua vida? E se você percebe que existe algo aí que ainda dói, que ainda pesa, que ainda trava a sua vida, eu te digo com carinho. Você precisa olhar para isso de forma mais profunda, consciente e direcionada, porque senão você não vai avançar. Porque algumas dores não se resolvem apenas pensando sobre elas. Elas precisam ser vistas, nomeadas, organizadas, transmutadas. É preciso intervenção terapêutica. E é por isso que neste mês de maio eu vou abrir algumas vagas para a minha sessão de diagnóstico, clareza e direção. Me chama no WhatsApp, tá? Nessa sessão, nós vamos olhar para esses bloqueios internos ligados à sua mãe, identificar o que ainda está pesando no seu campo emocional sobre essa relação, né? Não só no emocional, mas no energético também, e começar um direcionamento para você destravar a sua vida a partir desse alinhamento, tá? Porque você não precisa continuar vivendo
preso a isso, a essa história que começou lá atrás, mas ainda existe, porque é a sua história. Você pode honrar a sua mãe, pode honrar a sua vida, pode colocar limites, pode liberar dores, pode sentir em paz, você pode trazer cura para essa relação e principalmente você pode parar de deixar essa ferida decidir por você, tá certo? Me chama no WhatsApp que eu te explico mais sobre essa sessão, tá bem? Ilumine a sua jornada e viva a sua transformação.